Oi, pessoal. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. O tema vocês já devem ter visto aí na capa do vídeo, né? Um tema bastante interessante. Resolvi fazer esse tema, já tinha vontade de fazer, mas resolvi fazer logo porque uma companheira de trabalho me fez essa pergunta: o que é uma pessoa soberba? Ela teve outras perguntas que ela fez também, perguntando sobre a questão da soberba. Então eu vou levar esse vídeo aí para que possa tirar a dúvida dela e de outras pessoas. E também, o mais importante, saber o que o nosso Deus, ele acha das pessoas soberbas. Então a Bíblia aí tá cheia de versículos que fala sobre a soberba, o que é que o nosso Deus grandioso acha desse sentimento terrível que é considerado um pecado. Então, bastante interessante. Mas antes, eu quero só definir um pouco para vocês o que é aí esta pessoa soberba. E também quero fazer uma pergunta para vocês. Se possível for você assistir esse vídeo e estiver escutando essa pergunta, não esquece de deixar aí no teu comentário, tá bom? Quando você deixar aí no canal Evangélico Somos Luz. Faça essa análise e responda para mim. Você já reparou em quantas vezes por dia você pronuncia a palavra eu quero, eu prefiro, eu acho? Você já se comportou assim? Sempre eu. Tudo eu. Tem que ser assim. Não, vai ser assim mesmo. Não, eu quero assim. Não concordo. É desta forma. Esse é o meu jeito. Você já parou para pensar se você alguma vez se comportou assim? Essa é a pergunta que eu quero deixar para que vocês reflitam junto comigo e deixem aí no comentário o que é que vocês acham disso e se vocês já se comportaram desta forma. Se você não quiser comentar, tudo bem, eu vou entender. Mas comenta de acordo com o vídeo, por favor, assista até o final. Você precisa plantar frutos bons para poder colher. Então, a gente é aquilo que a gente mostra através das nossas atitudes. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre um texto que eu vi aqui na internet que define o que é soberba. Ela é definida assim. Ela é definida como uma forma de arrogância. São aquelas pessoas arrogantes, que são bem grossas com as pessoas, que não têm um modo de falar. Aquelas pessoas altivez, pessoas orgulhosas, pessoas extremamente vaidosas, extremamente prepotentes. Aquelas pessoas que têm presunção em um senso exagerado da própria importância, que se acha sempre melhor que os outros. Só ela é a estrela que brilha. A pessoa soberba se julga superior aos outros. É do tipo que se acha perfeita em tudo que faz. Essa pessoa, ela não aceita críticas, podendo ficar estagnada e iludida na falsa posição de superioridade. Vê? Bastante interessante, né? E muito importante para que eu ou você não possamos ter essas atitudes e nem se tornar uma pessoa soberba. Essas atitudes acabam por prejudicar não somente as pessoas que adotam no seu dia a dia, que estão no seu círculo de amizade, que se encontram com essa pessoa que faz parte da sua família. Essa pessoa, ela prejudica todos que rodeiam ela. Infelizmente, não são todos que possuem a maturidade e recursos suficientes para se defender dos ataques dos soberbos. Esse texto ainda fala: podemos encontrar pessoas com essas características no ambiente profissional, familiar e em vários outros ambientes de convívio social. Agora, a gente vai partir para uma parte bastante interessante. Muito interessante mesmo, porque a gente encontra falando sobre esse tema, sobre esse pecado, de Gênesis a Apocalipse. E vou iniciando com vocês aí
A Bíblia diz logo de início para vocês entenderem como é tão grave esse pecado da soberba. Porque a soberba precede a ruína e a altivez a queda. Se encontra em Provérbios, o capítulo 16 e o versículo 18. Ou seja, todas as pessoas que agem de acordo com a soberba estão destinadas ao fracasso, à solidão e à queda. Muito sério isso, né, gente? Você saber que uma pessoa, ela própria provoca sua própria ruína. Ela própria está destinada ao fracasso. Porque ela agindo desta forma, ela passa por cima de qualquer um. Por cima de todos. Ela humilha aquelas pessoas que ela se acha. Que ela acha inferior a ela, né? Porque ela se acha superior às pessoas. Lentamente, essas pessoas elas estão cavando sua própria cova. E ali vai se arruinando. Quando percebe, já está no fundo do poço. Então, como eu já falei para vocês, a soberba é um pecado que pode acabar também com muitos relacionamentos. Pois aos poucos ela vai destruindo a cumplicidade, o amor. Fica quase difícil existir, né, gente? Amor entre essas pessoas. Compromete a admiração mútua e a percepção das características positivas. Se você está ao lado de uma pessoa que é totalmente soberba, você não consegue enxergar nela nenhuma qualidade, porque você só consegue enxergar os defeitos dela, porque ela auto se examina assim. Então é isso que ela passa para mim, para você, se você conhece alguém que seja assim. Ela não consegue passar algo bom dela para você. Eu não citarei nome porque eu acho antiético, mas eu conheço sim uma pessoa que é assim muito soberba e eu não consigo enxergar nela algo de bom, porque ela sempre está se demonstrando assim, ser essa pessoa negativa, por querer sempre humilhar as pessoas, querer ser sempre melhor que as pessoas. Então fica muito difícil, porque o soberbo ele é arrogante e dificilmente reconhece que errou. Não pede desculpa de forma alguma. Sente dificuldade de pedir desculpa, vê? E para ele, quem está errado é sempre o outro. Nunca consegue admitir que errou. E nem que fez nada de errado. Sempre quem está errado é aquela pessoa. Então, a gente pode identificar esse tipo de pessoa, como eu já falei, em qualquer ambiente. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua família, e em qualquer ambiente. Então, gente, essas pessoas é um tipo de líder que não cria um bom ambiente de trabalho e raramente ouve a voz do grupo que lidera. Já imagina uma pessoa soberba sendo seu chefe? Ou sendo um líder de um grupo que você faz parte? É uma pessoa que vai sufocar a equipe, né? Porque ela vai ser uma pessoa autoconfiante e ela sempre vai pensar que sabe mais que os outros. Que nunca vai permitir que outras pessoas dêem opinião. Pode até permitir que as pessoas dêem opinião, mas nunca vai permitir que a opinião daquela pessoa faça parte do seu projeto. Então acaba gerando desmotivação, né? E improdutividade dos seus subordinados. Pois aí ela transfere a importância dela para si mesmo. Tenta passar isso para a equipe, mas fica só para ela mesma, porque todo mundo que está rodeando, que ela está sendo rodeada, percebe que é uma pessoa soberba. Então agora eu quero passar para vocês a parte mais importante, que vocês têm que assistir até o final, porque vocês vão ver como é interessante a gente conhecer os versículos que falam sobre esse tema que a gente está abordando. E você pode aí examinar as escrituras sagradas e ver o quanto Deus fala conosco sobre esse tipo de pecado. Presta sua atenção. Em Jó, o capítulo 40 e o versículo 12 diz: olha para todo o soberbo e humilha-o e atropela os ímpios no seu lugar. Vê só o que a Bíblia fala só. O soberbo, ele humilha as pessoas e atropela os ímpios no seu lugar. Jó também fala no 40 e 11, eu falei 42, ele fala no 40 e 11. Ele derrama os furores da sua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Então ele derrama tudo que ele tem de ruim, de raiva, de ressentimento
daquelas pessoas que estão rodeando. E interessante que no livro de Salmos, reforça esse entendimento, mostrando através de outros versículos sobre soberba, o quanto Deus desaprova os soberbos. Por isso, a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de adorno. Isso se encontra em Salmo 73 e o 6. No Salmo ainda, no 101 e o 5 diz: aquele que murmura do seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Isso é o que diz o Senhor para aquelas pessoas que são soberbas. Aquele que murmurará contra o seu próximo, ele destruirá. Aquele que olhar altivez e o coração soberbo, o Senhor não suportará. É muito sério isso, né, gente? Em Provérbios é o livro onde mais aprendemos o quanto a soberba é negativa para todos nós. Neste livro tem muitos versículos sobre soberba, onde vemos que Deus odeia a soberba e o que ela faz conosco. Em Provérbios 8 e o 13 diz: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Vê, seríssimo isso, né? Também fala em Provérbios que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A gente já viu esses quando a gente estava falando sobre o texto. Tem vários versículos em Provérbios, você pode ir lá pesquisar que fala sobre soberba. Os versículos sobre soberba abaixo, que eu vou citar agora, ele fala que isso é abominação ao Senhor. Uma das palavras mais pesadas que vimos a palavra utilizar para um comportamento. A abominação é ao Senhor todo altivo de coração, porque é uma das características da pessoa soberba, uma pessoa altiva. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Se encontra em Provérbios 16 e 5. O soberbo é presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. Se encontra em Provérbios 21 e 24. Tem muitos versículos em Provérbios que falam sobre soberba. É muito interessante. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou adiante. Vou finalizar agora com Isaías, o 2 e o 12, que diz: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Aleluia, glória a Deus. Então, aquele que analisar a sua vida e perceber que está com algum desses comportamentos, pare, ore, louve, clame ao Senhor e afaste essa seta maligna de Satanás da tua vida. Então, permita que o Espírito Santo de Deus faça templo e morada, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Que você possa agora estar ouvindo essa mensagem e lembre sempre disso quando você tentar querer humilhar alguém ou ser melhor do que alguém, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo que se exalta para que seja abatido. Vai lá e lê em Isaías 2 e o 12 e medita nos versículos que falam sobre as pessoas que são soberbas, porque isso é abominável aos olhos do Senhor.